Olá, sejam muito bem-vindos ao VSHcast de hoje, o seu podcast sobre avaliação, compra e venda de empresas. Eu sou Thaís Leonardi e hoje irei conduzir essa conversa ao lado do advogado, especialista em compliance e coordenador de valuation, Henrique Valaschi, e também do nosso convidado especial, o empresário Antônio Luiz Brussolo. O Antônio é empresário do segmento de hotelaria há 40 anos. Ele é dono de 2 pousadas em Fernando de Noronha, a Pedra Seca e a Nanai Solar dos Ventos. Antônio, seja muito bem-vindo ao VSHcast. Boa noite, muito obrigado. Seja muito bem-vindo também, Henrique. Obrigado, Thaís. Bom, para começarmos esse nosso bate-papo, Antônio, eu gostaria que você compartilhasse conosco e nos dissesse, então, como é que foi essa sua trajetória, essa tua história como empresário no segmento de hotelaria? Da onde que surgiu a ideia de se abrir uma pousada em Fernando de Noronha? Na realidade, a gente iniciou por situações assim que nos dirigiu para isso, entende? Tínhamos uma residência em Noronha, uma moradia em Noronha, e Noronha tinha um turismo muito restrito quando nós chegamos lá em 81. E após mudanças de governos, houve uma tentativa de se iniciar um turismo mais familiar. Até então, o turismo era muito restrito ao único hotel que tinha em Noronha, que havia, que era o Hotel Esmeralda. E, a partir desse momento, né, a partir dessa nova administração, surgiu a oportunidade das residências, né, que foram classificadas como hospedarias domiciliar, de hospedar algum turista que por lá aparecesse. Então, o início foi desta maneira. Então, a gente não teve assim uma visão, não, eu vou para Noronha explorar o turismo. Foi assim uma consequência, correto? Correto. E de lá para cá, nesses 40 anos, o que é que motivou o senhor a buscar o valuation junto com a VSH Partners? Na realidade, esse percurso de 40 anos, né, a gente evoluiu bastante, né, evoluiu por circunstâncias, né, de adaptação, de adequação. E o turismo, né, como eu ouvi uma vez de uma consultora, de uma senhora argentina, ele traz benefícios e também traz mudanças, né? Mudanças boas e mudanças más. Traz costumes de fora e outros costumes que não são muito bons. E então isso nos levou a ir nos aperfeiçoando, né? E dentro nessa trajetória de 40 anos, nós evoluímos bastante. Tanto é que começamos com um quarto e terminamos, entre aspas, não terminamos ainda, e estamos com 2 pousadas, praticamente uma com 10 chalés, sede restaurante, que é a Nanai Solar, e as Pedras Secas, com seis aposentos, sendo 2 master. E, em consequência disso, nós ficamos curiosos, né? O que nós fizemos nesse espaço de tempo e nos levou assim para a curiosidade, como eu disse, de saber o que vale o nosso empreendimento. Então, esse foi o primeiro passo. E quando você começou essa curiosidade de saber o quanto valia o empreendimento, o quanto valia o negócio de vocês, como que foi o início da sua busca pelo valuation? Você recorreu a pesquisas na internet? Como é que foi esse primeiro caminho, Antônio? Nós fomos, na realidade, esse primeiro impulso, ele surgiu da necessidade de saber o valor das pedras secas, o valuation das pedras secas, devido a uma questão societária. Então, nós tivemos lá posso dizer, uma desavença com um sócio novo, né, que veio de fora e que não se adaptou e muito menos se adequou à empresa. E, baseado nisso, esse sócio ele pediu
para sair da empresa. E a saída dele, naturalmente, ele questiona os haveres que ele tem, né? Que ele comprou uma porcentagem das cotas e, naturalmente, quer reaver essa porcentagem. Naturalmente, também, o preço de uma empresa, né? Isso daí o Henrique é catedrático nisso, ele é variável, né? As circunstâncias, né, pelo que eu li do valuation, né, que foi muito bem explanado para nós, os cálculos são bastante complexos, entre aspas, mas tem muita coisa que é perfeitamente compreensível, principalmente os parâmetros de faturamento. Então, resumindo, isso nos levou a buscar o valor da empresa para poder acertar as contas com esse ex-sócio. E a busca por esse valuation aconteceu no Instagram. E nós achamos o Henrique no Instagram, a empresa VSH, se não estou enganado. É isso mesmo, Henrique? VSH? E baseado na credibilidade da empresa, bem como na explanação que houve no Insta, nós buscamos o Henrique, que nos atendeu em videoconferência, eu e o outro sócio, e isso nos deu assim uma segurança em prosseguir com o valuation, correto? Correto. E, Antônio, quando você recebeu o laudo de valuation em mãos, o que é que mais chamou a sua atenção? Teve ali algum fator, por exemplo, que o senhor acreditava que seria considerado na hora de se fazer o valuation da empresa e que não era, por exemplo? Olha, o que eu pude entender do valuation, né? O parâmetro, não sei se é o principal ou um dos principais, são os faturamentos. Se não me engano, por 3 anos, não foi, Henrique? 2021, 2020, 2021 e 2022. Então, esses parâmetros me parecem, entre aspas, fundamentais ou os principais. E outros parâmetros que eu notei nos cálculos, não digo que são assim difíceis de entendimento, não são difíceis, basta a gente pesquisar. Mas o que eu não notei, pode estar implícito, foi o valuation de uma empresa existente numa ilha. Né? Que na ilha, por incrível que pareça, nós vivemos assim num mundo paralelo em questões de valores. Né? Eu dou um pequeno exemplo. Nós temos na ilha, por exemplo, uma coisa que todo mundo usa, que todo mundo necessita, que é um garrafão de água de 20 litros. Na ilha custa R$ 50. Aqui em Natal custa R$ 8. Então, são parâmetros completamente diferentes. Entendo também que valores de diárias na ilha são bem acentuados em relação ao continente. Né? Então, isso compensa um pouco o entendimento do valuation. Agora, o que eu não percebi, naturalmente, como eu disse, pode estar implícito, são valores do patrimônio físico da pousada. Né? Então, isso daí eu deixaria para o Henrique responder se está implícito ou se não está, porque eu não notei esse detalhe. Henrique, é normal que muitos empresários fiquem na dúvida sobre quais são os fatores que interferem no valuation da empresa, o que conta, o que não conta? Perfeitamente normal, Thaís. Vou te falar que no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, essa é a principal dúvida que os empresários possuem. Quais são as informações da empresa que serão levadas em consideração no momento que nós vamos realizar o valuation? Se é somente o faturamento, se é somente o lucro da empresa, se o ativo mobilizado também acaba integrando o cálculo do valuation ou não. Então, essa é uma dúvida muito recorrente que nós acabamos recebendo. E o que é levado em consideração dentro de um valuation? O nosso grande objetivo aqui, através desse laudo de avaliação, é verificar qual que é a capacidade que essa empresa possui de gerar caixa e de gerar resultado. E a partir dessa informação, agrega-se um valor justo e um valor real por esse ativo, por essa organização. Então, aqui a gente faz uma análise apenas da capacidade de geração de resultado da empresa. Todo ativo mobilizado
patrimônio da empresa, os bens móveis, a frota de veículos que eventualmente a empresa venha a possuir, essas informações elas são somadas ao valor do valuation. Entendi. Olha, essa realmente é uma informação relevante aqui para que a gente tenha e consiga, de fato, esclarecer as pessoas, né? Antônio, você comentou comigo numa conversa preliminar que nós tivemos que você buscou algumas informações na internet sobre valuation antes de fato, fazer o seu valuation com a VSH Partners. O que você percebeu de principais diferenças entre aqueles resultados que você encontrava online e o laudo que foi entregue pela VSH? Eu encontrei na internet resultados assim amadores, né? Sem nenhuma base de cálculo, assim como foi feita pela VSH. E isso não me dava segurança em acreditar. Então, o que se vê de prática, né, no cálculo do valor de uma empresa é você pegar o faturamento médio de 2, 3 anos, anual, e multiplicar por 4, por 5, por 6, até por 7. Né? Então, por exemplo, se a gente fazer uma relação com o valuation, a gente não chega num valor nem multiplicando por 5, nem multiplicando por 6, nem multiplicando por 7. A gente chega próximo, mas isso não dá segurança. Entende? Então, baseado nesse amadorismo que eu percebi, me levou a procurar uma empresa de confiança, né, de credibilidade. Então, foi isso que nós fizemos. Bacana. E agora eu gostaria de saber de você, Henrique, todo laudo de valuation pode ser utilizado em processos de M&A ou mesmo em questões societárias como essa que o Antônio trouxe aqui para a gente? Ou não? Os laudos eles têm funções diferentes? Não só podem, como eles devem ser utilizados. Porque o laudo de avaliação, principalmente quando existe um conflito societário ou uma dissolução conjugal e os cônjuges são sócios da minha empresa, o laudo de valuation ele vai servir como parâmetro para vocês definirem, né, para ser definido qual será o intervalo de valores em que os sócios estarão discutindo pela remoção ou pela retirada daquele sócio que vai acabar saindo da sociedade. Então, ele serve ali como um precursor, né, para resolver esse conflito, dando segurança tanto para aquele sócio que permanece exercendo atividade empresarial com aquela empresa, mas também para aquele sócio que acaba se retirando. Por quê? Existem informações bem consistentes explicando, né, como é que se chegou naquele resultado, naquele valor daquela empresa. A gente sabe, Henrique, que existem muitos mitos e verdades acerca do valuation, né? E eu gostaria aqui, junto com você, de desmistificar alguns deles. Por exemplo, a gente pode dizer que o valuation é uma ciência exata, ou seja, resulta em um valor único e absoluto? Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Bom, eu costumo, inclusive, dizer em todas as reuniões com os clientes que o valor que nós acabamos apurando dentro de um valuation não é um valor escrito na pedra. Então, qual que é o grande objetivo do valuation? É dar um norte, um direcionamento para o empresário, para que ele, com segurança, consiga definir um intervalo de valores para estar, eventualmente, negociando aquela empresa, ou então para estar fazendo o ingresso do novo sócio. Então, o objetivo é dar um norte, um direcionamento, para que daí, a partir desse valor, consiga, né, definir ali um intervalo, seja de 5%, 10%, tanto para cima quanto para baixo, do valor que acaba sendo indicado dentro do valuation. Uhum. Outra pergunta, valuation é um processo simples de se fazer? Mito ou verdade? Mito novamente. Porque o valuation ele é um estudo bem complexo da organização, onde a gente acaba fazendo uma análise em vários campos da empresa, tanto do aspecto tributário, tanto do aspecto fiscal, tanto do aspecto econômico, tanto do aspecto jurídico. Então, ele consiste numa análise da organização que envolve a expertise de vários profissionais. Então, por exemplo, num laudo de avaliação, a gente não pode se ater em somente fazer uma análise da organização daquela companhia dos últimos anos, porque a gente sabe que são raras as empresas que são constituídas por um prazo determinado, a grande maioria por um prazo indeterminado. Então, por conta disso, nós também devemos nos atender, né, nos atentar a fazer uma projeção daquilo que a gente espera que a empresa venha estar apresentando nos próximos anos. Então, para que isso seja possível, que a gente consiga fazer
uma análise a mais assertiva possível, nós vamos precisar fazer uma análise tanto dos aspectos econômicos daquele segmento e também dos aspectos econômicos trazidos por conta dos movimentos políticos. Nós também precisamos ver como é que aquela organização está com relação às suas demandas judiciais, seja uma demanda judicial na condição de autor ou na condição de ré, porque se a gente vai fazer uma projeção daquilo que a gente espera que a empresa venha apresentar nos próximos anos com relação a faturamento e lucro, nós sabemos que todo o processo acaba causando um impacto econômico no caixa da empresa. Então, por conta disso, nós precisamos de uma análise jurídica desses processos para definir qual que é o risco, qual que vai ser esse impacto. Então, vai muito além, né, de fazer apenas uma análise dos balanços e DREs das empresas, que daí seria também uma outra parte que acaba envolvendo uma análise por contadores, enfim. Então, realmente acaba sendo um trabalho bem complexo, um laudo de valuation. E quais são os principais erros que profissionais inexperientes cometem ao fazer um laudo de valuation, Henrique? Exatamente não estar atento a todas essas considerações, a todas essas questões dentro de uma organização. Porque o que a gente acaba vendo que acontece com muita recorrência no mercado? São essas análises realizadas por alguns profissionais, onde acabam baseando única e exclusivamente a avaliação da empresa com base em critérios fiscais da empresa. Então, a gente sabe que existem algumas empresas, né, que trabalham também, além daquelas informações declaradas, né, as informações oficiais, com um caixa gerencial, e esse caixa não é levado em consideração. E você não levando em consideração essa informação, a gente acaba tendo um número que ele não reflete a realidade da empresa, né, porque você acaba levando um vício no momento que você está analisando essa companhia. Outro aspecto que a gente também pode estar trazendo aqui em consideração seria justamente esse aspecto econômico, tanto o aspecto econômico-político do segmento, enfim. Então, esses seriam os dois principais erros, né, que a gente pode estar aí indicando por um profissional inexperiente. E para aquelas pessoas, para aqueles empresários que estão buscando fazer um laudo de valuation, quais são os sinais que eles devem ficar atentos para escolher uma boa empresa, uma empresa de confiança que vai entregar um laudo efetivamente seguro para aquela transação? O primeiro passo, né, que a gente acaba sempre recomendando é que os clientes acabem tomando muito cuidado ao fazerem a pesquisa dessa empresa, porque muitas empresas acabam concedendo acesso a um software em que esse software é que vai acabar realizando a análise da empresa. Ou seja, o empresário não está contratando uma empresa para realizar o laudo de avaliação, e sim ele está adquirindo uma espécie de uma licença, onde ele mesmo vai ter que providenciar uma série de documentos, uma série de informações, alimentar esse sistema, que ao final vai acabar passando uma informação ali que ele é quem teve que acabar trabalhando para chegar naquele resultado. Excelente. Antônio, você acredita que teria conseguido chegar a essas decisões, tomar essas decisões que precisava, sem esse laudo de valuation que foi feito pela VSH Partners? Não, eu não teria, como eu disse, eu não teria a mínima segurança, né? Eu não teria poder assim de falar, ó, a empresa vale X ou Y, sem esse tipo de estudo, correto? Correto. E, Antônio, o que é que você diria para outros empresários que também estão buscando especialistas para fazer esse laudo de valuation, seja para resolver problemas societários ou mesmo para um processo de M&A? Qual seria a sua dica, a sua recomendação? Eu diria que não dê um passo sequer sem fazer esse tipo de estudo, né? Principalmente com essa assessoria que a gente teve da VSH. Eu entendo que existem outras empresas que fazem o mesmo serviço, como o Henrique bem colocou, que pode ser através de um software, né, que o interessado adquire, alimenta e tem um valor que nem sempre será um valor mais verdadeiro, mais próximo do verdadeiro. Então, o que eu recomendo é que as pessoas que tiveram a mesma dúvida que eu sobre valor de empresa, que procurem, de preferência uma empresa fidedigna, como a gente encontrou na VSH. Perfeito. Antônio Luiz, muito obrigada pela sua participação, Antônio. Muito obrigada pela sua participação, Henrique. Foi muito bom poder conversar melhor com vocês e conhecer melhor a sua história dentro do empreendedorismo, Antônio. Obrigada. Obrigado também. Obrigado, Henrique. Forte abraço. Thaís.
Obrigada, gente. O VSH Cast de hoje fica por aqui. Se você quiser saber mais sobre avaliação, compra e venda de empresas, acompanhe as nossas redes sociais e também o nosso site. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!